Olá, pessoal, eu vou abordar um tema com vocês que é um tema dentro do transtorno do espectro do autismo que ele às vezes me parece muito pouco discutido, mas ele é absolutamente fundamental, que é a habilidade de rastreio visual. Rastreio visual, como o próprio nome está dizendo, é você ser capaz de analisar um ambiente. Isso acontece em milionésimos de segundo e essa análise do ambiente te levar a tomadas de decisão. Muito bem, para que você faça um adequado rastreio visual, é claro que é fundamental que você seja capaz de movimentar os seus olhos de uma forma adequada. E esse movimento dos seus olhos, é claro, tem que estar sob controle de uma série de estímulos do ambiente. Bom, isso é uma habilidade que ela normalmente ela é aprendida na contingência da vida, então conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo uma série de coisas e vai aprendendo a fazer o rastreio visual e utilizar o rastreio visual para tomada de decisão. Contudo, em algumas situações, em algumas pessoas, por exemplo, como parte das crianças com transtorno do espectro do autismo, esse rastreio visual ou ele não acontece ou ele acontece de uma forma muito inadequada. É importante que a gente saiba que existe no nosso cérebro três grandes regiões que estão responsáveis pela manutenção da movimentação ocular. Então, é claro, vocês sabem, para os nossos olhos se moverem, existe um grupo de músculos que cercam os nossos olhos, né? Então você tem o músculo reto superior, o reto inferior, o reto lateral, o reto medial, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Então, conforme o seu sistema nervoso central controla essas musculaturas, o seu olho ele se move a todo momento, né? Então, esses músculos eles estão sob controle de três áreas cerebrais, uma localizada no lobo frontal, uma localizada no lobo parietal e uma localizada no tronco encefálico, aqui atrás, na chamada fossa posterior. Claro que para que esses três centros centrais, para que esses três centros de controle do movimento ocular cheguem até essa musculatura, existe um grupo de nervos, né? A gente chama de pares cranianos. Então existem alguns nervos centrais, alguns nervos periféricos que vão inervar essa musculatura e vão fazer com que o seu olho consiga se mover adequadamente. Agora, o que é o mais importante? É o que controla esses três centros cerebrais. Em um cérebro de desenvolvimento típico, esses três centros cerebrais eles estão sob controle de uma série de influências do ambiente. Então, por exemplo, se eu estou olhando para cá e eu ouço um barulho, imediatamente os meus olhos, a minha cabeça se viram para lá. Ou seja, aquele estímulo sonoro fez com que esses três centros cerebrais, agindo muitas vezes em conjunto, desviassem os meus olhos e a minha atenção para lá. Se eu estou andando na rua e alguém toca no meu ombro, imediatamente eu me viro para trás. Então, nesse caso, esses três centros cerebrais, eles estão sob controle do tato. Isso acontece, pessoal, o dia inteiro, né? Se, por exemplo, alguém liga uma luz ou liga uma televisão e uma criança vira para aquele estímulo luminoso, o seu rastreio visual ele está sob controle daquele estímulo visual, daquele estímulo luminoso. Ou se você sente um cheiro, você está, por exemplo, no seu quarto e aí você sente um cheiro de fumaça e você começa a rastrear o ambiente para conseguir identificar o cheiro, de onde está vindo aquele cheiro de fumaça. Então, pessoal, o que eu quero explicar com isso para vocês? Às vezes você está testando uma criança com transtorno do espectro do autismo e, por exemplo, você está mostrando uma coleção de figuras para ela. Então tem uma página lá com 9 figuras e você está tentando fazer uma nomeação direta. Então você mostra um cachorro e pergunta, o que é isso? Você espera que a criança faça um rastreio por aquela página, olhe para o cachorro e emita uma resposta, cachorro. Ou então tem essas tal das 9 figuras numa página e você diz assim, meu amor, aonde está o cachorro? Você espera que ela faça uma nomeação com apontar, por exemplo, mas vocês compreendem que tudo isso parte de um adequado rastreio visual. Então, pessoal, quando você vai ensinar coisas para uma criança, e isso não importa se a criança é autista ou não, não importa se a criança, se é um adolescente, um jovem ou um adulto, todas as vezes que você vai ensinar alguma coisa para alguém, é muito importante que você se certifique de que o rastreio visual está acontecendo de forma adequada. Porque veja, se eu for ensinar para alguém, por exemplo, que o nome desse objeto é caneta, eu preciso que essa criança rastreie o ambiente
olhe para a caneta para que depois disso ela consiga fazer esse pareamento entre aquele objeto chamado caneta e o som da caneta. Então vocês entendem, claro que o rastreio visual ele está na base de todo o aprendizado, incluindo o aprendizado da fala. Então, o que é muito importante? Eu sempre falo isso para os colegas, né? Que é muito importante. Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, fique olhando nos olhos da criança. Percebam se ela está olhando para o que você quer que ela esteja olhando. Porque se ela não estiver olhando para aquilo que você quer que ela esteja olhando, você precisa interromper esse programa de ensino, voltar um passo atrás, ensinar a essa criança manejo de rastreio visual, e aí então você volta a ensinar o programa. Caso contrário, você vai estar perdendo o seu tempo e, sobretudo, perdendo o tempo daquela criança. Um abraço e fiquem com Deus.